Foi um ataque que aconteceu em território israelense. Hoje, o maior ataque dos últimos anos em Israel. A gente acompanha a imagem ao vivo? Vamos para Israel acompanhar nesse momento qual que é a situação por lá. Ainda é possível ver algumas colunas de fumaça, mais de 5.000 mísseis que foram disparados em território israelense. Também houve a incursão de homens armados. O professor Leonardo Trevisan destacava uma informação: homens armados e uniformizados que entraram no território israelense. Há expectativa em instantes para uma conversa entre Benjamin Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Informação que chega agora também da CNN Internacional. Vamos falar mais sobre esse assunto com Lorival Santana, nosso analista de internacional aqui da CNN. Bom dia, Lorival. Bom dia, cara. Lorival, a gente está acompanhando então, nesse momento, o maior ataque contra Israel em anos. O que a gente consegue atualizar de informação e até mesmo da dinâmica desse conflito que você já acompanha há décadas? Sem dúvida é o maior ataque que os palestinos já conseguiram realizar contra Israel. Esse número de mortos, 20 mortos e ainda a captura de soldados israelenses é algo sem precedentes na história. Essa informação de 5.000 foguetes disparados é uma informação do Hamas. De acordo com Israel, teriam sido 2.200 foguetes, mas de qualquer maneira é um número muito grande para o tempo que levou, porque esses 2.200 foguetes foram disparados em cerca de 2 horas. Para a gente ter uma ideia, na guerra de 2014 que eu cobri, foram 4.000 foguetes ao longo de 50 dias. Então, mais da metade disso, segundo o dado israelense, num período de apenas algumas horas. Bem, qual é o contexto disso, né? Em primeiro lugar, 50 anos da Guerra de Yom Kippur, em 1973, quando houve um ataque conjunto, coordenado do Egito e da Síria contra Israel, né? Que Israel conseguiu depois reagir e vencer aquela guerra. O outro contexto são as divisões políticas internas muito fortes, né? Porque o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está tentando fazer uma reforma do judiciário que reduz a autonomia do judiciário num contexto em que ele próprio e ministros do gabinete dele sofrem processos na justiça. Isso dividiu muito a sociedade israelense, a ponto de muitos reservistas das Forças Armadas terem dito que não lutariam por Israel se fosse aprovada essa reforma do judiciário. Então, isso abriria um flanco político e militar do ponto de vista do Hamas. Mas, como eu conversei com o pesquisador da Universidade de Tel Aviv, Samuel Feldberg, que me disse assim: se escolheram o momento acreditando nas divisões internas em Israel, terão colaborado para eliminar as cisões. Eu concordo plenamente com essa análise. Esse tipo de ataque levará os israelenses a se unirem e, por um momento, esquecerem as suas divisões. Por outro lado, é um ataque, a capacidade do Hamas de fazer esse ataque acaba minando as principais credenciais políticas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele sempre politicamente fez a carreira dele com base na noção de que ele é capaz de garantir a segurança de Israel, e isso fica colocado em xeque agora. Conversei também com jornalistas, colegas na faixa de Gaza, com quem eu trabalhei ao longo de coberturas de várias dessas guerras. A Sanaa Kamal, jornalista palestina em Gaza, me disse que os israelenses estão todos chocados, e aí ela diz: estamos esperando uma resposta pesada de Israel contra alvos civis. Até agora, eles só atacaram alvos militares do Hamas, mas não sabemos o que será feito depois e quando eles decidirão ampliar os ataques para os civis. Eu perguntei se os palestinos em Gaza apoiam esse ataque do Hamas. Afinal, o Hamas governa Gaza, por isso a minha apuração está centrada em Gaza. Ela disse: alguns palestinos apoiam, outros não.
vai depender dos desdobramentos no terreno. O que acontece é que o Hamas ele utiliza as áreas povoadas por civis para lançar esses foguetes. Eu presenciei lançamentos de foguetes de áreas civis pelo Hamas em Gaza, e isso leva Israel, eventualmente, a atacar áreas civis, e aí a população civil paga um preço muito alto por isso. Falei também com o cinegrafista Mohamed Naif, que é também de Gaza. Ele me disse assim: o que você espera de pessoas sob bloqueio, referindo-se à população de Gaza, por mais de 15 anos. Eu sou contra qualquer ação militar dos dois lados, mas os israelenses são muito estúpidos. Nos deem nossos direitos de acordo com a lei internacional e nos deixem viver em paz no nosso Estado. Eles que começam e eles que trazem morte para todos os lugares. Essa é a visão dos palestinos, que temem claramente a reação, a resposta de Israel, que costuma ser muito dura. Voltando então a Israel, a gente vai esperar e vai começar a presenciar agora, com certeza, uma ação muito dura por parte de Israel, porque foi um desafio muito grande à segurança de Israel, que tem, ao longo dos últimos anos, confiado muito no seu sistema de defesa antiaérea, proporcionado em parte pelos Estados Unidos, em parte com tecnologia israelense também, que é o domo de ferro. Esse domo de ferro praticamente não conseguiu não resistiu à intensidade dos ataques. E isso é algo que a gente já conhecia tecnicamente. Quando há um disparo muito grande de foguetes simultâneo, naturalmente não há nenhum sistema de defesa antiaérea que possa resistir a isso. E a ousadia dos ataques com paragliders e até por mar também foi muito grande e demonstrou, primeiro, que o Hamas se preparou muito tempo para isso, e segundo, que as defesas israelenses estavam vulneráveis, Carol. Lorival, a gente vai conversar mais, inclusive enquanto você falava, a gente acompanhava as imagens do lançamento desses mísseis. A informação então que o Lorival traz para a gente: Israel fala em 2.200 mísseis lançados contra o território israelense. O Hamas fala em 5.000 mísseis lançados. Portanto, também o que a gente acompanha nos conflitos, a guerra de narrativas, né, Lorival?